Hoje nós vamos trabalhar aqui uma refatoração do Agent Smith, que é um sistema que a gente tem aqui na comunidade, é um sistema SaaS de agentes de IA multi-tenant. Você cadastra seus clientes, multi-agentes, para poder colocar agentes ali de atendimento, um SDR, agentes de venda, enfim, você consegue colocar ali diversos agentes dos seus clientes. Eu rodo esse sistema aqui com vários clientes hoje em produção, então tem que tomar um cuidado a mais para a gente poder refatorar. Hoje nós vamos aqui colocar algumas integrações do WhatsApp, e aí eu vou ter que dar uma olhada na arquitetura do sistema aqui, e eu vou fazer aqui meio que live aqui para vocês, até para vocês entenderem como que eu penso aqui quando eu vou desenvolver uma feature, quando eu vou evoluir aqui o sistema, e para que vocês também consigam aprender algo com isso. Beleza? Meu nome é Breno, eu sou fundador da Lion Lab Comunidade de Inteligência Artificial, sou diretor de uma empresa de tecnologia e hoje estou aqui para passar o conhecimento para vocês. Então, deixa o seu like no vídeo, segue o canal, muito importante para a gente continuar o nosso trabalho. O link da comunidade está disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Esse sistema aqui é o Agent Smith, né? Um sistema que é um SaaS multi-tenant, né? Multi-clientes, que você cadastra aqui agentes de IA para diversos clientes. Os clientes pagam, enfim, só é mensalidade, você cobra por tokens ali utilizados, você pode colocar agente SDR. Enfim, essa conta aqui é uma conta teste que eu tenho em produção. Esse sistema ele já roda em produção, então eu estou refatorando ele. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu efetivamente preciso refatorar esse sistema aqui e subir ele em produção com o avião andando. Então eu não posso sair fazendo alteração à torta e direito aqui, porque eu rodo bastante cliente dentro dele. E é um sistema que antes eu usava o N8N para poder trabalhar os meus clientes, só que, cara, chegou um momento que escalou demais e eu não conseguia mais ficar duplicando template, enfim, tava dando mais manutenção do que solução. E aí eu criei o Agent Smith aqui, cara, já tá na versão 6.2 e tô trabalhando aqui na versão 7.0. Vai mudar bastante coisa, né? Vai ter bastante faturação. Então, cara, tem agentes aqui, você pode colocar agentes SDR, agentes de venda, enfim, um agente interno ali para os seus colaboradores, ele está integrado com o WhatsApp, cara, tem busca na web, solicitar humano, tem até análise de dados aqui CSV, análise de imagem, memória dele aqui, ele tem memória de longo prazo, memória de curto prazo, memória factual dos usuários, caso você queira, tudo 100% configurado. Então, ele é um SaaS bem completo, que eu uso aqui. Esse sistema também é liberado na comunidade, e neste momento eu estou trabalhando uma parte do WhatsApp, porque desde quando ele nasceu eu tinha integração só com a ZAPI aqui. E aí depois a gente foi para o WhatsApp, que é o que eu acabei de implementar, eu ainda nem testei ainda. Mas eu recentemente fiz um post aqui na comunidade, e aí aqui a galera pediu mais alguns. E aí são os caras que eu vou olhar aqui, ó, que na verdade aqui é o Evolution, e aqui também me pediu aqui um WhatsApp oficial, que me deu uma outra documentação aqui. Aqui me passaram outros aqui, depois eu vou ter que dar uma olhada nesses do Yuri aqui. Composition Dev, bom, vou ter que dar uma olhada. E aqui tem o Chatwood. O Chatwood é bem legal, ele é open source. Eu vou ver como que eles trabalham dentro do sistema deles. Talvez eu possa pegar alguma coisa. Mas enfim, o lance aqui eu vou precisar refatorar essa parte aqui, porque aqui eu já detectei um problema. Eu uso aqui um graph para poder olhar. Eu já falei sobre isso aqui, é o Understand Anything, esse grafo, porque ele não é que é um grafo melhor para a gente poder navegar aqui, enfim, e achar e gastar menos tokens, mas aqui a visualização é melhor, eu consigo entender o que está acontecendo aqui no serviço, porque esse sistema aqui, ele é um sistema muito grande. Então veja que ele é um sistema que tem muitos arquivos, é um sistema bem grande, pesado de rodar, ele é pesado até para rodar localmente na sua máquina. Por isso que eu tenho sempre uma conta em produção, um banco de produção separado, tudo bonitinho, para eu poder testar ele. Então, cara, ele tem um serviço de WhatsApp aqui, eu implementei a parte do ZAPI, eu tava dando uma olhada aqui, realmente teve um gargalo aqui. Quando eu implementei aqui a parte do ZAPI, e aí eu pedi para poder implementar o WhatsApp, esses dois serviços aqui, ó, não sei se vai estar vendo aqui na tela, ó, o WhatsApp Service aqui, ZAPI, e tem o WhatsApp aqui. Esses dois caras, eles estão meio que duplicados aqui dentro do sistema, e aí não é algo legal, cara, não é algo legal de você implementar, vou triplicar aqui estrutura, enfim. Eu preciso organizar aqui para que todo mundo caia no mesmo funil, e obviamente cada
cada um tem suas configurações. Uma boa arquitetura se trabalha dessa forma. Então eu não vou sair aqui duplicando estrutura aqui, fazer aquele código macarrão gigantesco, que aí depois isso aqui só vai me dar problema. Então, cara, você vê que é muito fácil de você ver como que tá a estrutura, a infraestrutura do seu sistema aqui, né? A arquitetura de como que ele está sendo construído, o que ele chama, enfim. Então aqui você consegue realmente ir atrás de tudo e aí facilmente eu já consegui ver que tinha uma cagada aqui que eu vou ter que resolver. Então isso aqui já é de cara o primeiro desafio que nós vamos ter que fazer aqui. Beleza? Então, apesar de eu ver que está funcionando aqui, se eu entrar dentro do sistema aqui, tá funcionando. Se eu entrar aqui, cara, entrar no chat aqui, beleza? Isso aqui vai estar funcionando tanto, beleza, tanto no agente aqui. Aqui é porque tem uma parte web aqui. Se você quiser colocar um agente interno ali, com acesso interno, sem ter o WhatsApp, um acesso web mesmo, você consegue também. Então, apesar de estar funcionando aqui, não quer dizer que tá certo. Porque aí, veja o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer algo mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui são 3 providers, né? Até agora tem 2 aqui, né? Temos o ZAPI aqui. Colocar aqui que esse cara aqui é o ZAPI, beleza? Então aqui eu tenho o ZAPI, tenho o WhatsApp, e tem aqui o ABA, né? Que aí talvez a gente vai colocar aqui a API oficial. Tava olhando a documentação aqui, os meninos me passaram aqui da comunidade, tava dando uma olhada aqui, enfim. Acho que eu vou conseguir colocar aqui. E aí depois também eu quero dar uma olhada no ChatWatch. Mas o ideal que eu tenha um serviço aqui, esse serviço aqui eu não mexo nele, tá? E aqui eu tenho vários provedores. Tem que ser a arquitetura ideal é você fazer isso. Então, vamos colocar que eu tenho esse serviço aqui, ó. Tem um serviço de WhatsApp aqui e aqui esse carinha aqui, ó, vai se conectar aqui, ó. Beleza. E aqui o o WhatsApp ali vai conectar ali. Então vamos tirar esse carinha daqui, pegar todo mundo aqui, tá feio pra caralho essa setinha. Vamos pegar um outro aqui. Imagina que eu duplicando, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, cara, tem um serviço aqui, tem um serviço aqui, tem um serviço aqui. Toda vez que eu vou desenvolver alguma coisa, eu tenho que mexer nesses 3 caras aqui, ó. Se tiver que alguma coisa mudou na API, alguma coisa que eu mudei de regra no sistema para receber as mensagens, sei lá, algum token, uma autenticação, um hardening na segurança, alguma coisa que eu fiz, eu tenho que mudar isso aqui. Então, cara, o ideal é eu não ter isso. Hoje o sistema está duplicado dessa forma aqui, ó. Isso aqui é péssimo. Além dele estar aqui, ainda tem uma parte que ele está usando uma camada da ZAPI. Quando eu implementei aqui, cara, eu joguei a documentação lá e eu achei que ele ia entender que a gente ia fazer de maneira correta, né? Porque cara, usa o mesmo serviço, mas o problema é que como esse cara aqui foi implementado primeiro, o serviço era meio que só dele. Então agora nós vamos ter que realmente acabar com isso aqui. Nós vamos ter que finalizar toda essa parte aqui e eu vou ter que fazer de uma forma que fique integrado desse jeito aqui, ó. Todo mundo tá aqui. Se eu quiser arrancar aqui um serviço aqui, eu simplesmente deleto, cara. Aqui não funciona. Se eu precisar refatorar o sistema, eu vou refatorar aqui. O provedor aqui não vai mudar em nada. E se eu precisar mudar, eu vou mudar só no provedor, beleza? Então, mais fácil de trabalhar, mais fácil de implementar. Alguns passos para trás que você dá aqui. Obviamente, se eu quiser simplesmente duplicar tudo aqui, seria mais rápido. Mas você dá uns passos para trás aqui, mas lá na frente você ganha muito. Posso depois implementar 20 provedores de WhatsApp aqui, paralelo, oficial, o que eu quiser, que vai funcionar legal, beleza? E aí, dito isso, já estamos aqui com os serviços mapeados, já sei o que eu tenho que fazer. Então, assim, cara, o Understand Anything realmente ele é legal para poder olhar mais essa parte aqui. Depois eu não vou ficar derretendo aqui com esse cara aqui, porque realmente é muito bonitinho de você ficar olhando e tal, mas, cara, tem que ter algum sentido. Então, aqui eu sei exatamente quais são os serviços, né? Foi eu que implementei, eu construí isso aqui tudo. Então, meio que o filho é meu, então tá de boa aqui. Vamos fechar esse cara aqui, beleza? Então, vamos o que eu vou fazer? Vou entrar aqui no nosso querido LionClaw, meu agente de IA aqui que me ajuda a codar. Vou conectar ele aqui no meu repositório do Agent Smith. Beleza, uma vez que está reconectado, aqui também ele usa um graph para poder fazer a busca. Aqui eu já vou dar um tapa aqui para ele, acho que eu vou mandar um áudio aqui, é melhor. Fala, meu querido, beleza? Cara, nós vamos precisar refatorar o WhatsApp Service. Tô querendo implementar mais 2 integrações, só que pelo que eu tô vendo aqui no código, o WhatsApp tá usando o serviço misturado com a ZAPI, e aí nós vamos precisar refatorar isso aqui, cara. Eu preciso que tenha uma camada só, um SIM ali que realmente vai ser o WhatsApp Service, e aí nós vamos simplesmente conectar vários providers para eu não ter que ficar editando o código várias vezes. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Então eu preciso que você analise aqui, me dá aqui o seu diagnóstico para a gente começar a discutir e aí definir a documentação para entender como que a gente vai desenvolver isso, beleza? Então vamos lá, show. E aí, cara, vou mandar aqui para ele vai entender, ele vai fazer a busca aqui e esse agente vai dar o tapa aqui. Enquanto isso,
Vamos dar uma olhada aqui na documentação da Evolution. O que eu preciso? A stack deles é Go. Ok, tem um passo a passo aqui, não, vamos olhar aqui APIs, introdução às APIs, vamos ver aqui o serviço de autenticação deles, API Access Token, ok, me parece ser bem simples, cara, CRM Service, ok, Source Campaign, ok, quero saber como é que eu... Aqui tem os payloads, ó. Agent ID, Account ID, Name, Description. Aqui é no caso, se eu tiver passando... Aqui é se eu tiver criando agência de A, não é isso que eu quero. List Agents by Create Agents, Create API Key. Então, ó, API Hash principal, que é o sistema de integração de WhatsApp. Então, aqui que eu preciso, ó. Node.js, Runtime principal, ok. Quero saber a documentação completa dos endpoints. Connect instância aqui, ó. Aqui eu faço a conexão da instância, pair encode, exemplo. Tá, beleza, cara. Me parece ok aqui para eu poder colocar ela. Não vai ter, é muito padrão essas APIs, ó. WhatsApp instância. É muito padrão as chamadas do WhatsApp aqui para você mandar mensagem, ó. Send contact, send list. Ó, send text message. Vai ter aqui uma autenticação header, number, o número. Tem até um delay aqui se eu quiser colocar, cara. É padrãozinho. Vai ser fácil de implementar. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Ó, bora fazer, deixa eu mergulhar aqui o WhatsApp para entender o nível. Primeiro vou puxar a ferramenta do CodeGraph. Beleza, tal. Vou ler os arquivos núcleo, tal. Não quero saber, eu já quero, ó, TLDR. Não existe WhatsApp Service de verdade. O que se chama de WhatsApp Service é o serviço da ZPI, que é exatamente o que eu falei. Como o ZPI ele foi implementado a primeira vez, ele se transformou. O WhatsApp era ZAPI. Então agora a gente vai, ó, o WhatsApp foi parafusada do lado como espelho paralelo e adaptação na borda. Não há interface de contrato comum, escolha de provider. Então o que existe hoje? O outbound de duas classes concretas, aí o WhatsApp Service Py e o WhatsApp Service, que é o que a gente viu lá no Graph, e o WhatsApp Service, que é a lógica de retry e tal, beleza, ok. Duplicada quase byte a byte, né? O safado do agente duplicou isso aqui. Modelo canônico, beleza, os 4 acoplamentos. Dispatch duplicado, branch de provider vazando no turno, aparece na resolução da mídia, ok, na escolha. Config prefixada, tá. Ponto de saída, o que consome do dispatch, tal, render. O risco que eu preciso destacar. Nenhum deles tem implementação outbound. Ok. Aqui o que ele está falando é, qualquer um desses cai silenciosamente no caminho da ZPI. Eu mandaria o payload no formato errado, o URL errada também. Além disso, na lista duplicada em Python e em TypeScript. Isso é a armadilha de que o refactor precisa fechar provider. Então, ó, forma-alvo que propõe um SIM. Uma interface WhatsApp Provider de verdade, mais um registro com escolha de provider, contrato do provider aqui, como que ele vai funcionar, beleza, modelo canônico neutro, uma rota genérica, tá certíssimo, que é exatamente o que eu mostrei lá para vocês aqui, ó, que é, cara, aqui vai ter que ter uma rota aqui genérica que vai cair aqui no serviço, que é o que a gente quer, beleza. Então, vamos voltar aqui. Antes de eu escrever a doc, precisa fechar 3 coisas. Quais são os 2 providers novos? Aí, primeiro vai ser a Evolution API. Deixa eu dar a documentação aqui para ele. Essa aqui que a gente estava vendo. Passar aqui. E o segundo vai ser a API oficial do WhatsApp. Mas ainda não me decidi como vamos fazer isto. Eu vou dar um outro trabalho para ele aqui. Faça um clone do Chatwood. Se não tiver este clone na pasta de teste, na pasta de cache, e analise como eles fazem a integração do WhatsApp oficial. Aí vamos decidir o segundo provedor. Beleza. Então, vamos desenrolar isso aqui primeiro, porque aí eu já vou passar para ele os 2 providers, e aí se nesses 2 providers tiver alguma coisa que pode impactar, ele já vai me falar agora, né, o que a gente tem que fazer. E aí, cara, a ideia aqui é só, por enquanto, discutir documentação. Então, veja que, primeiro eu estou tentando arquitetar aqui o que eu preciso para poder deixar o sistema liso. Depois eu vou tratar aqui essas 2 integrações aqui. Mas, muito provavelmente, eu vou rodar primeiro a separação de tudo ali. Vou ter que testar aqui o WhatsApp e a ZAPI. E depois eu simplesmente vai ser muito rápido e fácil para eu colocar qualquer provedor. Porque aí, veja que essa camada aqui, ela vai receber aqui determinados parâmetros aqui que precisa, sei lá, o send message, webhook, quando eu retornar a mensagem, vai passar por esse cara aqui, que vai retornar para um desses caras aqui, enfim, então eu vou ter esse cara aqui que vai orquestrar todo mundo, né? Então vou até colocar aqui o ZAPI para ficar mais bonitinho aqui, ZAPI. Então, ou seja, vai ter esse cara aqui que vai orquestrar a porra toda, beleza? Então, basicamente vai ser isso que vai funcionar, e aí vamos ver o que ele vai me falar aqui, ó, fechou, provado e tal, vou depois
Explorer. Ó, Chatwood não está no Crash colando agora. Beleza, então deixa eu dar uma analisada aqui no Chatwood, porque o Chatwood eu sei que ele é open source, então é fácil de você olhar ali dentro do código. Então deixa esse cara dar uma analisada. Esse sistema aqui, o Lionclaw, ele também é disponível aqui na comunidade. A galera baixa e utiliza. Tem os pipelines de desenvolvimento, que inclusive é o que nós vamos utilizar aqui para poder desenvolver. Enfim, vocês vão entender aqui depois do vídeo como que eu vou finalizar aqui toda essa refatoração e implementação. Mas basicamente, esse cara aqui, se você tiver no seu Cloud Code, basta você ligar o seu Cloud Code aqui na pasta e discutir dessa mesma forma. O que eu quero passar para vocês aqui é a ideia, é como que vocês têm que pensar para poder desenvolver o sistema, você tem que pensar na arquitetura do negócio, para não sair fazendo código duplicado aí que vai virar aquela coxa de retalho o sistema, e depois vocês não vão conseguir desenrolar nada aí futuramente, porque o cara tem que mexer em 15 arquivos para poder fazer um negócio pequeno dentro do seu sistema. Bom, ele já me respondeu aqui, ó. Chatwood valida exatamente o CIM que propus, ó. Eles têm Providers Base Service RBE, do WhatsApp 360 e o Model lá, Channel, ou seja, eles fazem exatamente isso. Então, a descoberta que muda o desenho. Seus dois novos providers são categorias diferentes, isso é um ponto. Evolution API, Bridge não oficial. Beleza. Já tô sabendo. O WhatsApp oficial é igual outro animal. Chatwood mostra 4 coisas que o ZBI e tal Evolution não tem, que o SIM atual nem modela. Template de janela de 24 horas. Isso aqui é porque o WhatsApp, quando ele me chama, eu tenho um template, eu posso responder em 24 horas. Isso aqui eu vou ter que trabalhar. Então, muito provavelmente vai me dar bem mais trabalho para eu implementar o oficial. Mídia em 2 passos. Você chama mídia URL, tal, URL temporária. Webhook meta, tal, beleza. Delivery status, payload traz ok. Ó, tradução, o Evolution API não justifica refactor nenhum, é o provider oficial que justifica o SIM inteiro. Ele reforça, tá, beleza, eu não tô te perguntando, porque você não sabe, eu que sei. Por a gente ver que é SaaS, onde o cliente pluga o WhatsApp dele, a fricção no onboarding pesa muito. O meta direto te dá dependência, mas exige construir um image sign-up. 360 já acelera o go live. Beleza, esse cara aqui, o 360 Dialog, é tipo um parceiro da meta, certeza. Quer ver? Vamos ver aqui. É exatamente isso. Então, esse cara é parceiro oficial da Meta, então ele facilita muito. Isso aqui é bem legal. Com certeza eu vou implementar isso aqui. Eu não vou direto no WhatsApp, porque o WhatsApp dá muito trabalho, tanto aqui quanto para implementar lá no meu cliente. O cara tem que ter business manager e tal, enfim. Muito trabalho. Não rola. Então, eu vou pelo caminho mais de boa aqui, onde tem menos fricção. Eu quero utilizar o 360 Dialog exatamente igual ChatWatch. Não vou integrar diretamente na Meta, nem ferrando. Veja como eles fizeram e me proponha primeiro uma arquitetura onde vai funcionar os 4 providers e apenas um serviço de acoplamento. Então, vou deixar esse cara trabalhar para mim. Aqui eu estou usando o Opus 4.8, mas, cara, poderia estar usando qualquer outro agente aqui. O Smith, o Lionclaw, né? Desculpa. O Lionclaw, ele tem todos os providers aqui, Codex, Kimi, Lion, enfim, tem Minimax, tem o GLM. Aqui eu estou usando o Opus aqui porque eu sou fãzinho, eu sou fã clube do Cloud, beleza? Mas outros agentes aqui conseguiriam fazer isso aqui bem legal. E aí aqui, enquanto ele espera ali, deixa eu dar só mais uma olhada aqui. Ó, documentação API. Overview, temos aqui um sandbox, send first message, verify business with meta. Cara, beleza, vai ter um processo aqui interno, com certeza, mesmo assim, mas com certeza vai ser mais fácil implementar, ainda mais porque eu tenho o Chatwood ali. Então, assim, entenda que cara, eu não vou pegar o coco da Ctrl+C, Ctrl+V no código do cara, mas, cara, quando você tem um repositório que ele é open source, e ele roda muito bem, esse Chatwood é muito famoso, cara, você dá um pull do código do cara lá e dá uma olhada para entender o que ele fez, como que ele fez, o que funciona. Então não tem por que você ficar inventando a roda. É óbvio que aqui eu vou construir o meu próprio código, porque meu sistema é um pouco diferente do Chatwood. Mas, assim, um pouco diferente assim, porque se você entrar aqui como admin no acesso do cliente, é até parecido a tela aqui. Tem algumas coisas ali que o Chatwood tem. Aqui aquela lá era a visão do super admin, aqui é a visão do cliente, como se meu cliente estivesse acessando. Então aqui, cara, atendimento humano. Então aqui tem várias conversas que eu testo muito aqui. Enfim, aqui tem o atendimento não respondido, atendimento finalizado. Então, cara, você clica, entra aqui no atendimento, vamos pegar aqui um atendimento não respondido. Aqui tá bonitinho aqui, ó, SLA e tal, beleza, enfim. Temos aqui atendimento do agente.
Entra aqui, eu vejo o agente respondendo, e aqui eu posso assumir, posso encerrar a conversa, enfim, tem pausa. Eu implementei o sistema de SLA outro dia aqui. Assim, aqui tem a parte de plano, onde seu cliente entra aqui, paga o plano aqui. Aqui tem a parte de reg, base de conhecimento. Vou deixar um vídeo aqui sobre essa parte de reg aqui, que implementei, é sensacional. A parte de sanitização de documentos aqui, eu posso pegar um documento todo zoado aqui, ele transforma num arquivo MD para me colocar na base de conhecimento do agente. Então, assim, o sistema está bem completo. Então, é bem parecido, assim, até com o ChatWatch. Inclusive, essa tela aqui foi até um membro da comunidade que me ajudou a desenrolar ela aqui. Eu não sou um cara bom de front aqui, que foi o Leandro. Chama que é nós, Leandro. E ele me ajudou meio que implementar isso aqui para ficar menos poluído aqui essa tela, porque realmente ela precisa de bastante informação. Não é tão simples assim de implementar. Talvez até na parte de light aqui fica melhor de entender. Mas beleza, cara, vamos ver aqui que o nosso agente aqui falou. Vamos lá. Ó, que é o 360, eu já sei o que é um proxy fino da API oficial da Meta. Tem uma base URL fixa, simetria com arquitetura. Só dentro da janela, beleza, já sei que vai ter essa regra. Obrigatório fora da janela. Ou seja, eu preciso ter um sistema de templates do WhatsApp. Aí, para quem não tá ligado, o WhatsApp oficial, quando você precisa mandar uma mensagem que você não recebeu, você está sendo ativo, você precisa aprovar o template da mensagem com o WhatsApp. Ele tem que falar assim, beleza, essa mensagem você pode mandar. Então, é mais uma funcionalidade que você tem que pôr dentro do sistema. Não é algo tão simples assim. Mas você também pode chinelar ali mensagem para os caras, você nunca toma ban. Esses outros caras aqui, ó, se você for ativo, você vai tomar ban certeza. Autenticação de saída, ou seja, os 3 bridges são irmãos triviais, traz 3 subsistemas novos. A arquitetura precisa de capacidades para que os bridges não paguem a complexidade do oficial. O serviço de acoplamento aplica a lógica, ó, arquitetura proposta. Então temos aqui um webhook, tem aqui o WhatsApp Service, beleza? A arquitetura que ele fez ficou até meio feio aqui, mas deu para entender o que ele está querendo. Serviço de acoplamento do WhatsApp Service é um só. Os 4 adapters viram transporte puro, né? Monta o URL, aí vai ficar canônico neutro. Cara, ficou legal. Ó, o que o 360 te força a construir de novo não existe hoje no Agent Smith. Tabela de templates, então vai ter que ter uma migration, né? Vai ter que criar uma tabela. Janela de 24 horas, beleza. Delivery status. Ok, tranquilo. Mapa de migração. Esse é o desenho paquete de acoplamento 1. Valida para mim duas coisas. Ó, template e tal, já entram nessa leva junto com o 360, ou a gente faz assim. Aqui eu vou ser um pouco mais cuidadoso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o 360 agora, mas eu preciso entender o que eu vou precisar fazer para eu não ter que refazer algo de novo na implementação quando eu estiver separando a arquitetura. Então, o que eu vou fazer aqui? O Skyler, é o seguinte, como a gente vai refatorar aqui e mudar a arquitetura, eu não vou implementar o 360 Dialog dessa primeira leva. Eu preciso que deixe a arquitetura preparada para isso, para eu não ter que refazer nada depois. Mas o que a gente vai fazer? Primeiro vamos separar aqui ZAPI, o WhatsApp e a Evolution. Vamos implementar essas 3 já com a arquitetura nova separada. E aí, obviamente, cara, a gente não pode fazer algo aqui que eu vou ter que mexer nesses 3 caras de novo. Então, vamos preparar a documentação para a gente poder implementar essa primeira parte aqui da arquitetura, e aí a gente vai fazer aqui uma task, aqui uma demanda só para poder implementar o WhatsApp oficial, que realmente tem muita coisa que a gente vai ter que poder pensar aqui, são novas funcionalidades aqui, então não é algo simples, vai misturar muita coisa, enfim, você entendeu o que eu estou falando, né? Então, por que eu estou pedindo para ele isso aqui? Porque, cara, implementar, eu já estou mudando a arquitetura e ainda eu vou implementar novas funcionalidades com tabela nova. É muita coisa para a gente implementar numa pegada só. A chance dos caras deram uma alucinada ali, implementar um negócio errado é alta. Então é melhor eu primeiro ajeitar a casa aqui, né? Limpar a casa, ajeitar a arquitetura e depois a gente vem aqui para cima do oficial, implementa com a arquitetura já pronta. Porque aí eu só tenho que me preocupar com esse 360 Dialog aqui, sem problemas nenhum. Então, ó, entendi perfeitamente, sir. Fase 1, os 3 bleeds, já na arquitetura nossa, sem conceito, tal, vira demanda separada, mas a arquitetura já nasce preparada para encaixar. Ó, deixa eu ver aqui onde o projeto guarda docs, espécies, vou criar um documento lá. Aí, aqui, eu posso pedir para ele criar aqui uma documentação, mas eu vou pedir para ele tocar um pipeline de nova feature aqui.
alterando a arquitetura. É o melhor negócio para ele. Então, eu vou até travar ele aqui. Cara, é o seguinte, nós vamos, já que você tem todas as informações, você pode me perguntar aqui caso você não tenha alguma dúvida ou eu tenha que responder alguma coisa, mas vamos abrir um pipeline de nova feature e você vai explicar exatamente o que a gente precisa fazer lá. Então, não precisa fazer a documentação da spec agora, mas como você tá na memória, tudo que a gente precisa fazer, idealmente, cara, como o pipeline aqui vai consumir muita coisa do seu contexto, cria um documento com um resumo aqui exatamente do que a gente falou aqui, o que a gente vai implementar agora. Não comenta absolutamente nada de 360 Dialog para o agente lá do pipeline, para o cara não alucinar, ele não precisa saber disso, que nós vamos implementar isso, só você precisa saber. E aí a gente vai respondendo as perguntas lá do pipeline de nova feature. Então, abre o pipeline, mas assim, anota primeiro esse documento aqui, use todo o poder do Mega Brain para você não alucinar e passar a informação certa. Pode iniciar aí no modo full, mas eu vou acompanhar aqui com você qualquer dúvida que você tiver, eu quero que você pare e me pergunte, beleza? Então, segue o jogo. Aí, o que eu pedi aqui para ele fazer? Ele vai tocar um pipeline aqui, que é um pipeline de novas features. Na hora que abrir aqui, vocês vão entender. Mas basicamente ele passa por diversas etapas aqui e quem gera a spec é um outro agente meu que gera a spec, não é aquele cara ali. Aquele cara ele é orquestrador, então ele até tem uma skill de spec ali, ou provavelmente ele vai chamar um subagente para gerar esse spec, mas cara, aqui eu tenho um processo que é um processo um pouco mais liso para poder gerar isso e tem muitos validadores no meio do jogo que podem contestar alguma decisão que eu e ele aqui não estamos vendo no momento. Então, vou pedir para ele iniciar esse pipe, ele vai entender isso. Então, vamos olhar aqui como é que tá. Ó, documento fase 1 escrito, camada única de acoplamento e tal, beleza, contrato único, garantia que você pediu e tal. Ok, quer que eu detalhe o shape exato dos endpoints da Evolution API dentro da spec? Beleza, não, ele não entendeu, cara. Eu quero que você implemente isso aqui pelo pipeline de novas features. Use todo o poder do Mega Brain. Você vai usar esse documento aí para poder se basear no que você vai falar lá para os outros agentes, mas eu quero que você siga o pipeline completo, full, tá? Não precisa me perguntar nada a não ser que você tenha alguma dúvida. Então, pipeline, novas features, usa esse documento aqui, passa as informações o mais detalhado possível para os agentes e na hora da spec aqui você me chama que a gente vai validar, beleza? Segue o jogo. Acho que ele não entendeu, ele ficou focado aqui em escrever o documento e não entendeu o meu comando, mas agora ele vai usar todo o poder do Mega Brain aqui e vai fazer acontecer. Ó, vou disparar o pipeline. Então, ele já tem um pré-documento ali, e aí, obviamente, eu vou ter que dar uma olhada nas documentações que vai gerar. Então, vocês vão entender ali, ó, quando ele abrir o pipeline novo, eu vou ver se ele já abriu. Ainda não abriu. Vamos ver. Modo full com brief detalhado. Vamos esperar. Deixa ele rodar aqui. Tomar uma água. Ó, beleza. Aqui ele já criou. Então tá aqui, ó, pipeline. Então aqui, ó, WhatsApp Provider SIM fase 1. Então, ó, começar buscando as ferramentas necessárias de análise e tal, verifica o cloud. Ou seja, aqui o que vai rolar? Esse agente aqui é o Discovery. Esse pipeline aqui é um pipeline de novas features. Então, pipeline quando você já tem um sistema e quer implementar uma funcionalidade nova. Então, você vai simplesmente falar aqui o que você precisa, ele vai analisar a documentação e esse cara, ele vai ficar aqui te burdoando, vai ficar te fazendo diversas perguntas e tal. E aí, cara, você vai ter que responder todos aqui para ele. Só que agora aqui quem vai responder é o meu agente. Então, eu preparei aqui o meu orquestrador aqui, trocando ideia com ele em alto nível. Ele tem a memória, ele tem tudo que a gente falou aqui e eu fiz ele escrever um documento. Por quê? Porque esse pipeline aqui, ele é grande, cara. Você vê que tem Discovery, tem PRD, depois vem aqui a validação, tem uma parte de PRD+, que vai gerar ali a primeira parte dos user stories, né, que é como o usuário se vê utilizando aquilo ali. Tem a parte de tecnologia aqui que vem banco de dados, back-end, front-end, segurança. Então ele vai passar por todo esse pipe aqui, cara, e esse pipe aqui, ele é longo. Então se ele não tiver um documento para ele se basear, em algum momento ele vai perder contexto e vai começar a dar resposta zoada aqui. Mas mesmo assim, eu vou precisar totalmente aqui de validar tudo isso aqui que tá rolando. E aí esse cara aqui, ele vai tocando o barco aqui e vai fazendo, corre aqui, ó, tá aqui, tá na fase 1, daqui a pouco ele vai começar a responder as perguntas. Aqui ele está criando um novo documento aqui de Discovery,
que é o que ele vai precisar, ó. Sou o Discovery Feature, meu papel é construir aqui uma nova funcionalidade, sempre respeitando a arquitetura e as conversões que você já tem. E aí, ó, o que existe hoje, ele dá um breve resumo aqui, o que eu preciso entender de você, ó, o nome WhatsApp Provider Sim sugere formalizar, generalizar essa costura, mas quero confirmar com você. Então ele já pegou pelo nome do projeto aqui, ele já quer fazer alguma coisa, mas beleza. E aí você vê que esse cara aqui, ó lá, reply, ele chamou o MCP aqui de reply, ele vai responder o nosso querido aqui, e aí esse cara vai entender perfeitamente o que, que a gente precisa fazer. E aqui ele vai tocar o barco, galera. É um processo que ele demora um pouco, um pipeline desse aqui vai demorar pelo menos aí umas 2 horas para poder rodar até o final, dependendo do tamanho do projeto. E aí, de acordo com o que ele for respondendo, eu vou conseguindo ver aqui as respostas, o que ele vai dar de respostas aqui. Esse cara, obviamente, ele pensa antes e eu consigo ver tudo que ele está fazendo. Ó. Primeiro ele leu tudo aqui que aconteceu aqui no Pipeline Control e aí depois ele mandou um reply lá. E aí depois eu posso validar todas as respostas que ele fez até para eu poder ir melhorando, né? Então aqui tem o tempo aqui, começou, cara, 55 segundos, o projeto vai rodando. Ó, o usuário deu muito detalhe, referenciou a spec, vou lê-la, é a fonte da verdade. Ou seja, olha só o que ele fez. Em vez dele responder as perguntas, meu agente é preguiçoso. Ele foi lá e falou assim: ó, eu quero fazer isso aqui, toma aqui essa spec, tô referenciando a spec que eu fiz, que é o documento que ele escreveu aqui. Beleza, se funcionar, tá tudo ok. Eu vou deixar ele tocar, mas, cara, tem que sempre ter que ter uma supervisão do adulto aqui. Você não pode simplesmente deixar o cara chinelando aqui. Então, assim, esse cara pensa que ele tem todo o conhecimento aqui, o cérebro dele, as regras aqui, eu como usuário, as regras que eu gosto, ele tem toda a memória que a gente trabalha, memória semântica, ele tem aqui a parte de graph, né, memória do grafo. Então, cara, ele sabe tudo de mim. Ele sabe como eu trabalho, ele sabe que eu não faço coisa pela metade, enfim, então ele vai levar tudo isso em consideração quando ele começar a soltar as respostas aqui. E aí, de acordo com o que for acontecendo, você vai ver que daqui a pouco vai atualizar as respostas que ele deu aqui. E aí ele vai ficar conversando. Então, o meu agente está conversando com outro agente e ele vai tocar o barco aqui. Então, eu vou dar um tempinho aqui, vou deixar ele tocando aqui. E aí depois a gente volta para a gente poder dar uma revisada em tudo aqui, beleza? Então aqui, ó, ele já começou a responder, ele já está na fase de validação ali, ó. O que aconteceu aqui, ó? Ó, leia primeiro o documento de arquitetura que eu já escrevi. Então, assim, a ideia dele foi até melhor do que a minha, se você for ver aqui. Porque ele fala aqui, ó, WhatsApp, provider, sim, beleza, ok. Eu pedi para ele gerar um documento só como memória, para ele poder consultar e ir respondendo aqui. Ele já referenciou o documento direto, beleza. E, ó, primeiro objetivo, refatorar o SIM atual para uma abstração genérica real. Um contrato único mais registro matando if provider igual ao WhatsApp. Ou seja, olha como é que estava construído. Tinha o ZAPI. Aí ele falou assim: se o provider for o WhatsApp, você vai fazer isso aqui. Então tá péssimo, né? Não é uma documentação única. E aí ele colocou como 2 objetivos: ó, já entregar os 3 providers nessa arquitetura nova, ZAPI existente, o WhatsApp existente, o Evolution, que é novo. E aí, ó, o que criar, já passou todos os pacotes aqui. Muito legal. Refatorar o mapa, lá referenciou a doc dele, o WhatsApp Service.py, vira shim fachada e o WhatsApp Third Service consome embalde batch. Beleza. WhatsApp Provider, só providers com implementação real. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que é só o provider, exatamente aqui, ó. Cadê? O meu. Acho que até sumiu aqui o meu Scalidrot. Deixa eu abrir aqui de novo. Ó, ou seja, provider é só provider. Aqui que é o que mora o lance que a gente quer, beleza? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ele colocou aqui o que tem que refatorar, qual que é a restrição crítica não negociável, os 3 breeds não podem precisar ser reabertos, beleza, colocou a não regressão aqui, pode seguir com o Discover. Olha lá, o usuário deu muito detalhe, que é o que eu falei aquela hora, e aí aqui ele propõe uma rota unificada, então o cara entendeu, o meu agente aqui que faz as perguntas aqui do novo pipe, entendeu? Isso aqui, galera, pensa que é o seguinte, hoje o meu agente lá tá tocando esse pipe aqui, mas o normal é eu entrar aqui no chat e responder essas perguntas para poder tocar esse barco aqui. Aqui porque eu já tô com um processo um pouco mais estruturado, então eu deixo o meu agente responder por mim. E aí aqui ele fez diversas opções, ó, opção B, leitura certa está alinhada com como eu opero esse banco. Então, ó, decisões, Evolution API, aceita no registre ambas chaves, os realmente sem implementação saem do conjunto, saneamento por migração datada nova, beleza, sincronia tripla, Python WhatsApp Providers, beleza, opção B aprovada, e aí aqui esse cara ele vai gerando um documento que chama Discovery Notes,
que é um documento que ele vai anotando, né? Tem várias notas para que o próximo agente, que é o agente que vai gerar os user stories, use esse documento como referência. E aí aqui, ó, esse cara ele já fez, ó, user stories e requisitos provider WhatsApp, ó, contexto de arquitetura. Então, o estado atual relevante, ele coloca todos os arquivos aqui que vão entrar nesse bolo, né, no jogo, 4 pontos de saída, e aí as personas, ó, mantenedor da plataforma, dev backend, quem adiciona e mantém os providers do WhatsApp do Agent Smith. O tenant, que é o cliente do Smith, o meu cliente, é a empresa que configura um agente de A. O usuário final é a pessoa que conversa com o agente. O operador humano é o atendente que assume a conversa do handoff, que é esse cara aqui, ó. Quando entra aqui no caso aqui, ó, atendimento humano, entra um cara aqui, e aí quando o agente passa a conversa para o humano, aí entra um cara aqui e vai aparecer os chats aqui para o cara poder responder. E aí, enfim, você pode também pegar aqui uma conversa aqui do agente, que talvez você tá vendo que o agente está respondendo alguma merda, e assumir aqui a conversa, e aí automaticamente você já vai responder aqui, você começa a responder, enfim. Então, você assume a conversa e automaticamente você começa a fazer o atendimento aqui, ó. Você coloca aqui, ele apareceu aqui, ó, atendimento, dentro do SLA. Então, você pode entrar aqui e começar a responder o usuário aqui, e aí tudo vai aparecer aqui bonitinho, handoff, as mensagens do operador, enfim, quem que é, enfim, é um sistemazinho de atendimento. Então, beleza. Então, voltando aqui para a gente não perder, beleza. Aí aqui, por que ele coloca aqui, ó? Aí tem o operador do deploy, quem aplica as migrações, sou eu, Breno mesmo, dono do sistema, admin de integrações, beleza. Por quê? Ele coloca aqui quem são as personas, porque o user stories é algo que você coloca aqui, que é como que você se vê nesse desenvolvimento. Então, ó, como único provider, aí tá aqui, ó, como mantenedor da plataforma, eu quero um contrato único de WhatsApp provider com as operações de provider para plugar novos providers ali, né, implementando uma interface só em vez de tocar em N arquivos. Ou seja, aqui eu já coloquei, ó, user story 1, isso aqui tem que se basear por isso aqui. Aí aqui tem o User Stories 2, ou seja, Capabilities do Provider, que é ó, como mantenedor da plataforma, eu quero um objeto só, que vai ter um Data Class Frozen com flags de recurso, para que o comportamento opcional seja condicionado por uma flag. Beleza. Ok. E aqui, ó, registro, ó, resolução explícita de provider. Então, assim, cara, eu não vou ler todos aqui, mas ele faz uma documentação de, ó, como admin de integrações, eu quero que Evolution API seja aceito como apelido de Evolution para não quebrar linhas existentes nessa string. E aí, ó, provider desconhecido fala explícito. Como operador do deploy, que sou eu, que sou o dono do sistema, eu quero que um provider desconhecido gere um erro explícito em vez de cair na ZAPI, porque hoje tem um fallback para a ZAPI, que foi também mal implementado na época, porque fez sentido, porque era o único provedor que tinha. Mas, cara, legal. Ó, aí aqui a fachada do WhatsApp Service, onde vai mexer. Documento aqui ficou ok. A parte do webhook, que é hoje, quando eu envio uma mensagem, eu faço um post lá, mas quando o usuário me responde, eu preciso capturar isso via webhook. Então aqui tem ó, o ZAPI Webhook Secret, que aí é a parte de segurança, né? Esse webhook ele tem que vir autenticado, isso já estava autenticado, então ele meio que está copiando a arquitetura que já estava aqui de segurança. Tem a parte aqui de conjunto de providers, integration service, que vai ser as integrações que a gente vai construir. Beleza. Então ele fez aqui showzão e aqui vem o validador. O validador, ele faz também algumas perguntas, né? Ele olha aqui, ó, sou o validador do PRD, então ele valida os user stories. E aí, cara, o agente aqui, ó, análise excelente, aplica todos os 7. Ou seja, ele indicou aqui 7 coisas que podem ser ambiguidades ou problemas que o primeiro agente ali escreveu, que é o agente desse cara aqui, que é o agente do user stories. E aí, porque eu sempre coloco um agente para validar o outro. Por isso que você não pode sempre confiar ali na primeira spec que o agente gerar, porque muito provavelmente ele vai errar alguma coisa. Muito provavelmente não, ele vai errar alguma coisa. Quanto mais validadores você põe, melhor vai ficar a sua documentação. Porém, tem um preço que é o custo, né? O custo ele aumenta bastante. E aí, a próxima etapa aqui já é naturalmente o PRD mesmo. E aí, vou passar aqui só rapidamente a PRD para vocês. O que é ali? Aquela primeira parte é o User Stories. Então, a PRD é gerada baseado naquilo ali e no Discovery Notes, que foi a primeira documentação.
Então, depois que o validador validou, aqui tem a estrutura. Ó, vem o resumo executivo, vem o contexto do projeto, que vem a stack, que ele puxa do cloud.md. Aqui vem a arquitetura, só a relevante, né? Só a parte do WhatsApp, que não precisa saber a arquitetura do sistema inteiro para construir isso aqui. Aí aqui vem os user stories, exatamente como estava lá e o que foi corrigido, né? Só isso que vem para a PRD. E depois aqui tem os requisitos funcionais, que são os contratos, registre, a fachada, como que vai se comunicar o back-end com o front-end, enfim, os contratos que devem existir, webhooks, as migrações aqui do SQL já tem que estar programada aqui que vai ter. E aí, tem dentro dessa PRD, ela não está pronta. Essa aqui é a primeira parte da PRD. Aí vai vir a parte de banco de dados, back-end, front-end e segurança. Então, nesse momento ali está na parte de back-end. Mas a parte de banco de dados, uma vez que meu agente respondeu, ele inclui aqui, ó, database, ó, já está atualizado. Então, ele vai colocar tudo que a gente tem que migrar aqui de banco de dados, o que vai mudar, enfim, só informações de banco de dados. E aqui, ó, o agente, ele vem e propõe, ó, sou especialista de banco de dados, deixe-me carregar aqui primeiras ferramentas e tal. Então aqui, ó, tabela única, beleza, propôs aqui, e aí vamos ver o que o meu agente falou, ó, aprova o conjunto 1A, 2A e 3A, as 3 recomendações estão alinhadas com como esse banco é operado e como as regras de segurança do projeto. E aí ele explicou aqui, ó, pontos que reforçam para gravar na sessão. Ordem obrigatória dentro da migração, saneamento de dados, antes de recriar o índice novo já assume o conjunto canônico. Não, sensacional. Então, ó, o Breno não tem conexão local com o banco, então não pode depender de select manual prévio. É isso aí, porque ele já sabe que eu não conecto o agente de IA direto no meu banco de dados. Eu mexo no meu banco de dados. A agente de IA não mexe no meu banco de dados. Porque, né? Depois você só vê as notícias lá. A agente de IA deletando banco de dados em produção. Beleza? E aí, beleza, ele aplicou todos aqui e já consolidou e meu agente aprovou. E agora estão na fase aqui de discussão do back-end, que inclusive acabou agora. E aí vem a parte back-end. Ó. O cara do back-end, ele propõe como vai ser o back-end e o meu agente respondeu. Ó, ponto 1, legado WhatsApp, remoção. Ele colocou aqui, ó. Remoção, não, Chim. O Breno não trabalha com band-aid temporário. A hora de cortar já foi, segue o jogo. Não adia correção. É aqui que o removal não é scope. Então você vê que esse agente, ele está preparado para responder por mim. Se eu não dei essa instrução ali para ele, ele já sabe como eu trabalho. Eu não faço solução meia boca ou solução que resolve mais ou menos aqui e depois a gente segue o jogo. Eu não faço isso. Então ele já sabe, ele respondeu isso aqui por mim. Isso aqui, fiquei até chocado. Então fiquei até bem em choque aqui que ele respondeu isso aqui, ó, realmente falou, o Breno não trabalha com band-aid. Show. Tem que fazer o negócio do jeito certo. Ó, olha o contrato da SPEC, ó, tá nova instância de resolução, não singleton, ele tá corrigindo um agente. Cross-cutting, concordo, tua recomendação, hooks de janela, beleza. Ó, decisões fechadas, ele foi lá e alterou, e aí no final tem um botão aprovar aqui, então meu agente ele lê primeiro o que o cara fez para depois aprovar. E aí agora tá na parte do front-end, ó. Escopo visual, WhatsApp sections, intocados, beleza, os cara aqui primeiro ele falou o que tem que fazer, olhou o framework, mas não foi nada demais. Aí, ó, conjunto BFF, straightar whitelist e tal, ó, detalhe para cravar na seção. Comentário atual nas linhas 13 e 20 do RootTS, mantém os aliados, deve ser substituído por um comentário novo explicando que o estreitamento é seguro porque a migração já neutralizou. Show. Então na parte do front-end, aí vai chegar na parte de segurança, que muito provavelmente vai pedir para autenticar as rotas ali, mas que já tá meio que arquitetado isso. É só colocar ali e depois nós vamos para a geração da spec. Enquanto esses caras estão rodando aqui, eu quero fazer uma pequena alteração, que é no subagents aqui, que é o cara que vai desenvolver as specs. Deixa eu ver aqui, ó, spec, ó, pipe, tem um cara aqui que faz a spec da feature. PRD Validator, beleza, não é esse cara aqui, é o spec validator, é o spec builder mesmo. Esse carinha aqui, ó, eu quero colocar ele, eu quero o GPT. GPT é o cara mais legal aqui para poder fazer. Deixa eu testar a conexão, tá tudo certo, beleza. Ok, e o GPT é legal para ele fazer tanto a spec quanto o enricher, que é o cara que enriquece a spec depois. Ele pega ali um cenário que é um cenário alternativo ali, ele fica olhando isso. Então o GPT ele é um cara massa para fazer isso aqui. Vou colocar o effort high. Ok, beleza. E aqui, deixa eu ver o restante do pipe aqui. Tem o plan das sprints. Tá, e aqui o planejamento eu vou deixar o Opus mesmo e o validador das sprints eu também vou colocar o GPT, que ele é chato demais. Aqui, galera, a vantagem de você ter um harness desse é justamente porque você pode colocar qualquer agente de IA aqui, qualquer provider, qualquer cérebro, né? Então, Sprint Validator, que vai ser o cara que vai validar as sprints.
Ó, então tem aqui, ó, ele tá com o Opus aqui, eu vou colocar o GPT também, porque o GPT, ele é um cara chato para validar as coisas. Então, assim, ele questiona muito, ele questiona mais do que o Opus. O Opus aceita mais coisas ali. Enfim, então tá certo. Ó, a parte já tá tocando a parte de segurança aqui agora. E aí veja que aqui no chat, cara, ó, ele tá aqui, ó, sai do back-end database, front-end, ele tá chinelando aqui, cara, ó, front-end, ele tá falando que tá truncado aqui, ó, vou inspecionar para ler, mas depois ele acaba lendo, ó. Também é a mesma coisa, ele tá falando que tá saindo truncado, mas ele tá lendo, ó, vou inspecionar para ler. Enfim, ele tá conseguindo ler tudo, porque ele tá conseguindo responder, então tá tudo certo aqui. Vamos deixar seguir o jogo. Então, eu troco aqui alguns agentes, e aí, principalmente na hora de codar ali, eu posso colocar qualquer agente que eu quiser. Cara, quiser entrar aqui, ó, ZLM 5.2, Minimax, quiser dar uma economizada, uma feature mais simples, eu posso trocar os agentes aqui e botar esses caras para poder desenvolver. Mas olha só para você ver, o tempo que eu estou levando simplesmente para refatorar uma parte aqui, implementar mais um provider e depois eu ainda vou ter que voltar aqui para a gente poder trabalhar só a API oficial. E aí a gente vai seguir o jogo aqui e é assim que você vai fazer. Então você vê que demora muito mais para você fazer uma documentação bem feita, mas eu garanto para você que isso aqui, se não funcionar one shot, vai funcionar ali, cara, um ou outro bug que vou resolver em 10 minutos. Não vai ser algo que eu vou ter que desenvolver novamente para poder resolver. Então faz total sentido você trabalhar isso aqui muito bem feito antes, a documentação, seguir o SDD, né, o Spec Driven, do que simplesmente você sair aí a torto e direito fazendo as coisas sem de fato ter validado. Ó, ele validou e agora vamos começar a desenvolver a spec aqui. E aí, cara, deixa seguir o jogo aqui. E aí depois vai ter o validador da spec, meu agente vai validar. Depois tem o enrich, que vai enriquecer a spec. Depois tem as sprints, o validador das sprints. E aí sim, vamos para o desenvolvimento. Beleza? Então, vamos aguardar um pouco aqui. E aqui, depois da parte aqui de segurança, aqui ele já desenvolveu a spec. Cara, a spec veio padrão. Aí ele pega todas as documentações, tudo que foi gerado em cima da PRD e gera a spec, cara. E aí, cara, essa parte aqui é uma parte muito importante. Você tem que parar, você tem que ler tudo, você tem que entender se tá tudo ok. Mesmo que o meu agente de orquestrador, ele olha tudo, cara, eu paro aqui e leio tudo a spec, porque isso aqui é o que vai ser implementado. Todas aquelas outras documentações que nós geramos foi simplesmente para poder gerar essa spec aqui, e essa spec é a que vai ser a base para rodar toda a documentação que foi gerada. Então, tudo que a gente falou até agora se resumiu a esse documento. Todos os outros documentos de todas essas fases aqui foram a base para poder gerar essa especificação técnica. E ela não ficou tão grande assim quanto até o PRD, mas, cara, você vê que ele colocou realmente tudo o que precisa aqui de uma maneira simples e prática para depois, quando chegar ali o meu agente que vai desenvolver as sprints, ele vai desenrolar legal. E aí o enricher aqui, ó, que é a etapa que está rodando nesse momento, ele simplesmente aqui, o que ele fez? Ele olha a spec e ele olha o que está faltando aqui, porque o caminho feliz é muito fácil. Ah, se você mandar uma mensagem, o usuário vai te responder, legal, tá autenticado. Mas aí esse cara, ele começa a provocar, por isso que eu coloco o GPT-5 aqui. Ah, e se a decisão aqui, e se o usuário mandar uma mensagem gigantesca lá de 200 mil caracteres, o que vai acontecer? Enfim, ele provoca, e aí você acaba que você acha caminhos alternativos e você tem que incluir na spec. Então, foi aprovado aqui tudo e ele alterou a documentação na spec e ele ainda coloca aqui um arquivo aqui de suggestions. Aí aqui, nesse caso aqui, eu mesmo vou aprovar, que eu já estou aqui, e aqui o Opus agora vai começar a gerar as sprints. As sprints são geradas em arquivos JSON, um arquivo JSON, que vai ser dividido em várias features, e aí ele vai definir os agentes, ele vai quebrar a spec em várias tasks, em várias sprints, e dentro dessas sprints vão ter várias features. E aí, cara, ele vai anotar ali e ele ainda escolhe quais são os agentes que vão codar. Quem que são os agentes? Esses caras aqui, ó, sub-agents. Então ele vai escolher aqui, eu tenho diversos agentes aqui na minha biblioteca aqui, de desenvolvedores aqui, e aí esses agentes, ele que vai escolher os agentes que vão desenvolver. Tem desenvolvedor back-end, front-end, desenvolvedor que mexe com IA, de infra, de qualidade, enfim, ele tem vários desenvolvedores aqui, cada um com o prompt
específico dele. Então tem desenvolvedor JavaScript, front-end, Electron, Next.js, e esses caras aqui também, dentro deles, eu posso escolher qual é o agente, quais são as ferramentas, os MCPs que ele tem acesso, as skills que ele vai poder usar. Então, meus sub-agents, eles usam skills, MCPs. E o mais importante é, cara, que eu posso escolher qual provider que vai desenvolver ali. Eu não fico preso no Cloud Code ou preso no GPT. Eu escolho qual que eu quiser aqui, simplesmente para desenvolver. Agora ele tá aqui, ó, tá chinelando as sprints aqui, ó, e enfim, tá metendo pau. Ó, tal, 360, fase 2, enfim. Ele vai gerar um arquivo JSON gigantesco aqui e aí já ele termina e a gente vê qual vai ser as sprints, que aí eu vou ver de acordo com a complexidade, eu vou ver qual agente eu vou pôr para desenvolver aqui, e aí a gente vai para o coding. Vou só mostrar para vocês. Enquanto isso, cara, só para vocês entenderem, quando você tem um harness desse aqui, o mais importante é métricas, cara. Então eu tenho métrica de tudo. Aqui a duração total é enquanto os agentes aqui eles estão trabalhando, né, discutindo entre si. Então esses 49 minutos eu já tô pelo menos, sei lá, devo estar 2 horas aqui. Aqui tá 49 minutos porque é o quanto esses agentes aqui estão efetivamente trabalhando. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, o feature, quanto que gasta por agente, né? Cada uma das etapas do pipeline. Nós estamos aqui na fase do planner, então ainda não calculou. Ó, a parte aqui, custo por agente, e aí aqui, custo aqui por modelo, usei o Opus em quase tudo, e o GPT 5.5 ali. E aqui eu vou tendo o consumo, né? Quanto tempo demorou, 9 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E aí você vai avaliando o que você pode melhorar dentro do seu harness, para que você economize ou melhore o formato da entrega. Então, isso aqui é muito importante você ter esse controle, porque, cara, eu vou seguindo aqui, cada feature dessa que eu vou desenvolvendo, o nível de erro ele é muito baixo. Então, vale a pena no final o tempo e o dinheiro que eu gasto, porque eu não fico ali refatorando e, bugou isso aqui, bugou aquilo lá. Enfim, você tem um nível de assertividade muito maior, beleza? E aqui, olha, já bateu aqui no validador, que é o GPT, chatão. Mas olha para vocês entenderem como funciona, ó. Dividiu aqui em 9 sprints, ó. Tem aqui, ó, desenvolvedor Python Pro, Backend Developer, a maioria é Backend. Aqui tem um Postgres Pro, que é o cara do banco de dados. E aqui tem um Next.js Developer. Então eu vou dar uma olhada nesses caras, ó. Python Pro, eu vou deixar, a maioria aqui eu vou deixar o Opus. Eu tô com meu plano foi renovado aqui agora, então tá tudo certo. Eu não vou precisar colocar nenhum MCP nesses caras. Eu só quero ver esse cara do banco de dados aqui, ó, Postgres, especialista Postgres. Ó, aqui eu tenho que dar essas ferramentas aqui para eles, senão esse cara não vai conseguir codar. Vou colocar aqui Enable e vou colocar aqui o Effort Max nesse cara aqui, para ele não errar. Vou colocar um budget aqui alto, não tem problema. E aí eu quero ver o back-end developer também, desenvolvedor back-end, esse cara aqui. Colocar no max aqui. O máximo 80 tours, então, cara, chegou um momento que ele, ele para, mas enfim, nunca vai chegar em 80. E aqui nós estamos na parte do validador das sprints, ou seja, o GPT, ele mesmo que essas sprints aqui já foram geradas, né, o GPT ele vai vir aqui e vai começar a criticar esses caras aqui, entendeu? O que vai acontecer. Então eu até dei uma olhada aqui, ó, não encontrei a feature da spec sem cobertura nas sprints, nem scope creep relevante. A aprovação deve ficar condicionada a 3 ajustes. Adicionar critério de sprint 8 garantindo a migração, corrigir os sprints do caminho do buffer processor, explicitar que o estreitamento do Python provado não deve ser implementado. Cara, aqui eu vou responder. Beleza, pode aprovar, pode corrigir. O meu agente respondeu. Vamos ver. Sprint dele confirmou cobertura completa. Foda-se, meu agente fez aqui o rolê. Bom, beleza. Então, ou seja, agora essa aqui é a última etapa. Ele vai só corrigir ali o que estava errado nas sprints e nós vamos iniciar o desenvolvimento. Então, só o Python Pro ali que eu vou colocar, que é um agente que é mais de boa, que é até menos coisa aqui, eu vou colocar o GLM 5.2. Um agente que está muito bom, cara. Vou colocar aqui o effort aqui no max. Vou colocar aqui, vou botar o GLMzão para codar esse primeiro sprint aqui. Eu também estou usando assinatura, então, cara, para mim é de boa isso aqui, eu não estou usando API Keys. Ó, vai reler o relatório e tal, enfim, beleza. Então, assim, aqui, cara, a gente já está organizado, então todos os meus agentes estão aqui, ele vai fazer as validações. Next.js Developer tá aqui, beleza, ok, tá tudo certo. Então, assim,
Esse aqui é o pipeline de novas features, galera. E aí, quando os caras começarem a desenvolver aqui, que vai demorar muito provavelmente umas 3 ou 4 horas para desenvolver isso aqui tudo, porque eu vou mostrar a dinâmica para vocês ali. Ó, aqui tá tudo certo, beleza. Ok. Então aqui eu já vou aprovar já direto, eu vou cortar o meu agente. Beleza, ó. Então aqui como que funciona? Tem todas as sprints estão aqui, ó. Então tem aqui a definição da sprint, ó. A primeira sprint é essa aqui, ó. O que que tem que fazer? Feature 1, canônico neutro, feature 2, feature 3, feature 4. E aí esse cara, eles vão desenvolver aqui tanto o coder vai desenvolver, então tem aqui o round de 1/5 e aqui tem um evaluator. O evaluator é um cara que valida o código da sprint. Então um cara coda, o outro avalia. É sempre assim. E aí aqui o GLM vai codar e o Opus aqui vai validar o código dele. Se der errado, alguma coisa estiver errado, volta aqui e aqui marca round 2/5 para o cara poder corrigir. Então fica sempre se corrigindo ali os agentes até entregar todas as sprints de uma só vez. E aqui, cara, tem que deixar rolando, vai rodar automático aqui. E aqui as métricas, eu vou avaliar tudo aqui no final. Vamos ver aqui, tá com 57 minutos de duração. Aqui agora vai tocar o barco, eu vou dormir aqui, cara, e amanhã isso aqui vai estar desenvolvido. Então, quando os caras começarem a desenvolver aqui, sempre tem o planejamento do projeto aqui primeiro, e aí já ele começa aqui, já soltar, ó, vai começar a soltar o streaming aqui, enfim, e aqui não tem mais muito o que eu fazer, eu não tenho como eu entrar aqui mais, porque os caras vão estar desenvolvendo aqui por conta própria, então deixa eles tocarem o barco. Ó, aqui ele já começou aqui, ó, vou implementar as sprints, fundação canônica e tal, começa explorando o código existente, enfim. Aqui agora ele vai seguir o jogo. Então, galera, aqui é o que eu queria passar para vocês hoje, implementação de uma funcionalidade nova, para você ver, tem um tempo aqui que eu estou gravando esse vídeo e agora que vai começar o desenvolvimento. Se você faz a documentação e segue um processo legal, que garantido, é um processo que está bem detalhado, que você pensou nesse processo, veja que eu fui lá, eu olhei, eu baixei um repositório lá do Chatwood, eu olhei a documentação antes de implementar, eu discuti com o meu agente, eu olhei lá no grafo, e aí, ou seja, tá muito bem pensado aqui, não é um negócio que eu coloquei no prompt aqui, cara, desenvolve aqui essa integração com o WhatsApp aqui, faz acontecer. Então, você faz uma parada estruturada e você vai ver que o resultado aqui, quando eu terminar isso aqui, eu tenho certeza que vai funcionar de primeira. Muito provavelmente pode dar algum erro aqui ou outro que eu vou resolver em no máximo 5 minutos. Então eu não tenho tanta dor de cabeça e eu tenho a responsabilidade que eu estou rodando o sistema em produção e tem cliente ativo. Então você tem que tomar um cuidado extra. Então eu vou subir a produção para o meu ambiente de teste de produção e depois, sim, quando tudo estiver pronto, eu faço a migração para um ambiente normal, depois que eu testar amplamente isso aqui. Beleza? Então é isso que eu quero passar para vocês. Cara, se você quiser ter acesso a esse sistema, o sistema do LionClaw, o AgentsMeet também, que é o sistema que a gente está refatorando aqui, cara, tudo na comunidade aqui, o repositório é aberto para os membros poderem baixar o código, dar uma olhada, ler, utilizar isso aqui para poder desenvolver as features de vocês. Então fica aí o convite, o link da comunidade vai estar disponível na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de aplicações utilizando inteligência artificial, venha compartilhar aí o seu conhecimento com a gente e nós também vamos compartilhar com vocês, beleza? Um forte abraço a todos e até mais!